Estamos de volta com o Canal Livre, hoje recebendo o governador do Piauí, o Wellington Dias. Governador, antes de tratar de outros assuntos, queria que o senhor falasse um pouquinho do estado do Piauí, um dos maiores fabricantes de mel. O senhor tem, por exemplo, lá uma nova Jericoacoara, né, atraindo muitos esportistas para aquela região. O senhor tem um potencial muito grande de energia eólica. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso antes da gente falar de outros assuntos no Canal Livre também. Bom, primeiro, Jeri será sempre Jeri, né? Um coração aí especial do Brasil, tá certo? Mas nós criamos lá atrás uma ideia que foi uma primeira experiência de consórcio, o consórcio da Rota das Emoções. Aliás, vale a pena conhecer, porque é um dos lugares do planeta que ninguém pode morrer antes de conhecer. Você tem Jericoacoara, Camucim, essa região do Delta do Parnaíba, que é uma coisa espetacular, mais a região de Lençóis Maranhenses. Então isso aqui é show de bola, e tem voo, não é, de São Paulo direto para lá. A pandemia agora deu uma atrapalhada, mas a gente está trabalhando. Apareceram as imagens. Então, veja só, nós temos uma situação em que, neste momento de pandemia, o Piauí ele vive um momento desafiador. A gente teve que praticamente dobrar o número de UTIs, enfim, foi uma situação que exigiu uma energia do setor público, setor privado, todas as lideranças do Estado. Mas a gente trabalhou um plano, eu estou no 4º mandato de governador, um plano que era uma ideia de planejamento de longo prazo, 20 anos, entre 2003 e 2022, tive a confiança do meu povo lá de ser eleito 4 vezes no primeiro turno e fazer sucessor, o governador Wilson Martins, depois o governador José Filho, que o sucedeu, e o plano prosseguiu. Resultado, a proposta era assim uma coisa muito elevada. Era o Piauí, o patinho feio do Brasil, eu posso dizer isso aqui, o lugar mais pobre do Brasil, Piauí, enfim, era assim que era olhado sempre. E eu olhava para o Estado e via um potencial gigante. Eu digo, puxa vida, se a gente trabalhar um plano, isso vai acontecer. E o plano era o seguinte: é possível, no horizonte de 20 anos, o Piauí que tem um índice de desenvolvimento humano, um IDH, nós pegamos uma referência internacional, o IDH é 0,4, de 0 a 1, 0,4. Se fosse de 0 a 10 é 4. Na classificação internacional, muito baixo desenvolvimento. O que significa isso? Baixa escolaridade, baixa renda, baixa expectativa de vida. Então, o que temos que fazer para melhorar a escolaridade, para melhorar a renda, para melhorar a expectativa de vida e com mais igualdade? Com base nisso, nós iniciamos um plano bem integrado ali com o primeiro e segundo mandato do presidente Lula, primeiro e segundo mandato da presidenta Dilma, e esse projeto incluiu o setor privado. Resultado, a gente saiu de 0,4, muito baixo desenvolvimento, já em 2006 para baixo desenvolvimento, para 0,5. Em 2010 nós alcançamos 0,6, que era médio desenvolvimento, e agora em 2019, estava doido para o IBGE ir a campo para poder confirmar as projeções do próprio IBGE, mas o Piauí deve ter alcançado 0,7, que é alto desenvolvimento. Também estou curioso para ver o efeito dessa mortalidade na expectativa de vida, o efeito na educação, que também é um desafio. E no momento em que estamos, por isso que a minha ansiedade também por vacina é porque precisa de um cronograma de vacina para uma retomada segura na economia, para o Piauí, para o Nordeste e para o Brasil. Para o Brasil, ou seja, a gente só vai ter condições de uma saída segura para o social e para o econômico com a segurança na pandemia, que é vacinação. Não tem outro jeito. Sem outro, não tem. Então, por isso que é a grande prioridade. É o único caminho para a volta segura ao trabalho, né? Então, nós lançamos lá um plano que a gente chama de um programa de retomada organizada, não é, da economia, do Estado e do social, com essas duas vertentes. Estamos investindo cerca de 4,7 bilhões em 2020, 2021, 2022. Graças a Deus, com
uma condição de investir em educação, em saúde, em segurança, mas também na infraestrutura, rodovias, etc., e na atração de investimentos. O Piauí tem hoje o privilégio de, no meio de uma pandemia como essa, ter uma carteira, não é, de aproximadamente 18 bilhões de reais em investimentos privados, para você ter uma ideia. Com parcerias público-privadas, eu vou estar de volta a São Paulo dia 28 para, na Bolsa de Valores, ter a PPP da rodovia Transcerrado, mas está lá o Piauí conectado, é uma realidade. É o terceiro maior produtor de energia eólica e não produzia nada. É o terceiro maior produtor de energia solar, e era uma plaquinha aqui, outra ali. O Nordeste, aliás, se destaca. O Brasil planeja, até 2030, precisar de mais 50 gigas de energia. E o próprio Ministério das Minas e Energia, o ministro Bento, nos estudos, coloca 40 gigas vindo do Nordeste. Vindo do Nordeste. Então, e junto com isso, criamos, não mais uma ação só Piauí, a ideia de trabalhar via consórcio do Nordeste de forma integrada. Tá certo. Governador, agora falando de um modo geral sobre uma questão que diz respeito ao Piauí, evidentemente, porque eu vou falar de reforma tributária. E sempre que a reforma tributária aparece, vem junto a questão federativa, é inevitável. E quando a questão federativa surge, para tudo. Agora tem lá uma reforma tributária que, segundo o presidente da Câmara, pode ser aprovada esse ano, dividida em 4 fases. Essa semana até teve uma decisão do Supremo que leva de novo para a necessidade da reforma tributária. Foi aquela decisão que tirou o ICMS do PIS e da COFINS, né? Então vai mexer na arrecadação e tal. De novo, olha, é preciso fazer a reforma tributária. Só que ela nunca sai. Agora estão lá esses 4 momentos, são 4 fases, e a última fase comparece o nosso ICMS, o nosso CPMF, a CPMF, que aliás está um pouco modificada, é prima irmã da CPMF. O senhor acredita na aprovação disso? Qual a visão que o senhor, como governador, tem desse projeto? Sobre a necessidade da reforma tributária, eu acho que não preciso falar nada, mas por que ela não sai? Ela pode sair agora? O senhor vê condição política para isso? Bom, você já tem aqui uns anos, né? Agora eu vi pela sua vacinação aqui a sua idade. Eu sei que você acompanha há quantos anos reforma tributária e não sai. Para na questão federativa. O que é do Estado, o que é do município, o que é da União. Então, veja só, veja uma coisa extraordinária. Eu também disse que estou no 4º mandato de governador e vi nesses período inteiro também as tentativas. Nós conseguimos, e é a primeira vez na história do Brasil, 27 unidades da federação e mais os municípios, pactuando uma proposta encabeçada pelo CONFAZ, nosso Conselho dos Secretários de Fazenda, as áreas técnicas, discutida com o setor empresarial. O que é colocado ali? A necessidade de a gente dar um passo. Eu acho que está correto essa estratégia do presidente Arthur Lira e dos líderes do Congresso. O primeiro momento é da gente trabalhar a desburocratização, trabalhar a simplificação tributária. É um escândalo, é ruim para quem arrecada, pior para quem paga, e ela, além de tudo, ela gera muita sonegação, muita sonegação. Então, qual é a lógica, então, que trabalhamos? Se a gente tiver a unificação de vários tributos em um, o ideal era ter mais ou menos um IVA estadual. Tinha um projeto lá, apresentado pelo Baleia Rossi, que é exatamente isso. Exatamente. Então, nós estamos trabalhando... Mas agora é outro. Lá naquela proposta que já tramita, que a gente apresentou essa proposta. Então, eu creio que, se avançarmos nessa direção, eu acho que não tem por que ter problema com a União, não deve ter, não tem com os estados, tem sintonia com os municípios e com o setor privado. A gente acaba com bitributação, a gente consegue organizar, toda uma política que, de um lado, reduz tributo. Embora não seja esse ainda o objetivo, mas com o fim da tritributação, ela tem um impacto na carga. Fica menos caro, mas não reduz. Ela barateia
a própria atividade de gestão É tributária, isso. tanto privada como pública, e o mais importante, né, ela garante uma lógica que não atrapalha o desenvolvimento de nenhum Estado. Hoje você tem a guerra fiscal, Isso acaba que é terrível. Então, foram dados alguns passos, mas precisa ter uma solução definitiva. Qual é o ponto que a gente tem que trabalhar? O passo seguinte. No passo seguinte, aí há necessidade, há um desejo de se tirar a tributação sobre o consumo e trazer para a renda, e trazer para o patrimônio, enfim. O objetivo aqui é facilitar a vida do empreendedor, baratear custo, enfim, o chamado custo Brasil. Aqui precisa de uma pactuação maior, e o momento que nós estamos vivendo não é fácil de fazer. Porém, se tiver que fazer, vai ter que ser assim, uma costura mais demorada. Eu defendo avançar nessa parte. E a quarta fase? Está lá o bicho ameaçando, lá na quarta fase, que é a CPMF. É verdade. Ou coisa parecida, prima e irmã. Eu defendo, viu, imposto digital, olha, né? Imposto digital. O mundo inteiro está preocupado que a gente tenha uma tributação com uma lógica em que o andar de cima pague mais. No Brasil, o andar de baixo é que paga mais. Os mais pobres, quando eu estava no Senado, a gente fez um estudo com essa cobrança indireta sobre o combustível, sobre comunicação, sobre o imposto de renda, enfim. Termina alguém que ganha 5, 10, 15 mil, 20 mil, pagando mais do que alguém que ganha 1 bilhão, tá certo? Então, um aqui paga, sei lá, 30%, o outro aqui paga 10%. Então, não é razoável. Então, há necessidade, e eu creio que uma hora a gente vai ter que ter esse acerto, porque isso causa um desequilíbrio interno e causa uma dificuldade da competitividade brasileira. Vamos para lá onde essa discussão está acontecendo em Brasília. O Sérgio tem outra pergunta. Diga, Sérgio. Pois é, governador, o ministro Paulo Guedes, ele tem vendido o seguinte, ele está propondo, mais ou menos uma troca, né? Vocês me dão aí a CPMF, eu dou para vocês a desoneração da folha, para facilitar para o empreendedor, tudo isso aí que o senhor está dizendo. E eu queria aproveitar por aquilo tudo que o senhor falou, que o senhor fez ao longo de 4 mandatos no seu estado do Piauí, se não está faltando isso. Se é possível a gente conseguir fazer uma espécie de uma projeção, não dá nem para falar impacto, que é uma palavra desgastada, né? Mas algum tipo de planejamento de médio e longo prazo, como o senhor fez no Piauí, e que vai mexer com isso tudo aí. Uma reforma tributária, pensando lá para frente, porque todo mundo pensa o seguinte, quero o meu aqui agora, garantir a minha arrecadação agora. Dá para fazer isso pensando no médio e longo prazo? E dá para aceitar essa troca proposta pelo ministro Paulo Guedes? Ó, toma aí a desoneração da folha e me dá o CPMF? Olha, em relação à troca, tá certo? O cuidado que tem que ter é porque, de novo, a folha, assim como o consumo, elas têm uma tributação que ela cria uma dificuldade para a competitividade dos nossos produtos, dos nossos empreendedores. Neste caso, eu acho que está correto a preocupação, porque barateia produtos, se a gente reduzir carga aqui no consumo, e facilita empregabilidade, a legalização de emprego, se a gente tratar aqui na folha. Qual é o cuidado? É exatamente essa dosagem para que tenha uma alternativa substituta, porque você não pode cortar a despesa com a mesma facilidade, tá certo? Não estou dizendo que seja fácil, ela é difícil, mas eu digo com na mesma sintonia. O que se fez lá atrás, eu estava no Senado, quando a gente avançou bem, a gente esteve ali muito perto de um acordo, e a proposta era 15 anos, vamos fazer, nem que seja para implementação gradativa. De um lado, tinha uma aposta que com o fim da guerra fiscal, o fim como é que a gente diz, do atual modelo de estímulo de incentivo fiscal, tinha uma subida na arrecadação, e do outro lado se fazia aqui
uma redução mesmo de alíquota. Redução, não é? Tem alíquota aí que vai a 35%, então traz isso aqui para um patamar mais aqui de 15%, de 12%, enfim. E quando se trabalhou isso, a ideia era de uma implantação gradativa com um fundo de compensação, não é? Ali tinha problema com Goiás, tinha problema com o Paraná, Espírito Santo, e ali se criava um fundo, São Paulo, e que fazia essa compensação. Isso aqui dava segurança. Ah, mas não tem nada para compensar, o outro disse que tem. Cria o fundo. Se não tiver, ninguém perde nada, tá certo? Mas se tiver, já tem ali o fundo garantindo a compensação. Então, eu sou favorável, quando eu olho o que acontece com os países, não é, que têm maior competitividade, passa por uma simplificação e passa por esses dois cuidados. Isso aqui vai ajudar. Eu me lembro ali quando a gente discutiu o Simples, eu já era governador, e o Piauí, 90% das empresas eram as pequenas empresas. Então eu ficava morrendo de medo aqui, o que vai ser. Vou lhe dar um depoimento hoje. Com o Simples, nós ampliamos o número de empresas, ampliamos receita, tá certo? Ou seja, reduzimos tributos e ampliamos receita. Então, tem uma aposta que precisa ser feita e qual foi a segurança que a gente teve no Simples? A garantia de que se tivesse um efeito colateral, teria compensação. Certo. Então, eu acho que vale a pena o Poder Central, não é, organizar esse fundo de compensação. Um outro hoje os estados utilizam o incentivo fiscal do ICMS especialmente para poder atrair investimento. O que vai ficar no lugar? Então tinha uma ideia de se organizar um fundo de desenvolvimento, um fundo voltado para a atração de investimento. Que está naquele projeto também. Que está no projeto. Então, eu acho que esse também é um caminho positivo. Sim, mas CPMF, sim ou não? A CPMF é um tributo, não é, que ele tem uma vantagem de pegar. Sim. Então, o senhor é a favor? Os de alta renda. Sou favorável. Sou favorável. Agora, o senhor não está com a maioria nisso, não? Não, mas sou favorável. Mitre, nessa questão de que o Sérgio colocou sobre olhar para frente, tem muito a reforma administrativa aí claro, também. fundamental. A reforma administrativa está lá. Aliás, o presidente da Câmara esteve aqui dizendo que em 2 meses aprovaria a reforma administrativa. Eu achei um otimismo maravilhoso. Vamos ver. Eles passaram 15 dias, parece, ou 20. Mitre, eu digo o seguinte... Mas a minha pergunta é o seguinte, eu queria a sua visão do tamanho do Estado. Eu tenho a impressão que o Estado brasileiro, como ele está, a sociedade não paga. O Brasil não paga esse Estado. Já não paga hoje. Já não paga, não aguenta. Não é possível. Você pega o orçamento e não tem dinheiro ali para investir. Como é que o senhor vê isso? Então, e essa reforma administrativa sem o judiciário vai? E sem o legislativo vai? Como é que o senhor vê isso? Então, vou começar da reforma administrativa para depois chegar ao tamanho do Estado. Tem uma proposta que pouca gente está falando dela, mas ela é fundamental. Ali, ainda no governo do presidente Fernando Henrique, foi dado um passo importante, que foi a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela colocou ali algumas colunas importantes. Ali o controle, nós vamos ter, de um lado, vamos garantir aqui um investimento mínimo em educação para atingir esse objetivo, investimento mínimo em saúde, mas aqui a folha de pagamento não pode passar desse patamar, a dívida não pode passar desse patamar, o custeio tem que ter um controle, enfim. O que faltou ali? Faltou o estabelecimento do principal, meta para investimento. Aliás, é o grande erro do teto. Quando se faz uma lei do teto, que inclusive coloca teto para investimento, você mata o país. Você mata o país. Ou seja, eu tenho que estabelecer um regramento de controle de despesas públicas com o objetivo de ampliar a capacidade de investimento. Então, o senhor é favorável ao Estado menor, porque não tem como fechar essa conta se a gente não diminuir o Estado. Vou te dizer aqui agora. Ainda é um tabu essa coisa de reduzir o Estado? É um tabu. O Estado menor depende dos serviços que a população quer. Claro. Não é, do ponto de vista público. Eu estou querendo que o setor de educação seja educação gratuita, etc. Eu quero segurança, SUS. Eu quero o SUS, o Sistema Único de Mas Saúde. um Estado mais racional vai garantir exatamente isso. Então, o que eu coloco para você, assim, quando a gente examina do ponto de vista... aliás, essa pandemia fez revelar o papel extraordinário do SUS. Tudo. Extraordinário. Então, ali, o que eu lhe digo?
eu creio que se a gente der um passo estabelecendo meta para investimento, que é o que a população precisa, como é que eu sou governador e eu não... Me chega um prefeito, eu quero um hospital na minha cidade. Eu posso não ter o dinheiro para o hospital, mas tenho pelo menos para uma ambulância, para fazer um posto de saúde. Agora, não ter nada, não faz sentido. Então, quando a gente estabeleceu, o Brasil quer um mínimo de 5% de investimento, município, estado e União. Na perspectiva de subir para 6, para 7, para 8, para 9, para 10, isso impõe a todos os gestores, municipal, estadual e nacional, uma meta de planejamento com controle das outras despesas, certo? Então, eu defendia isso já desde a época lá, já do presidente Lula, da presidenta Dilma, do presidente Temer, enfim. É porque eu acho que aqui, inclusive, é mais transparente. Né? Porque qual é o receio? Governador, eu acho que não dá, porque do jeito que está, o que tem que ser pago consome toda a arrecadação, não sobra nada. Mas quando... Essa é que é a questão. Ora, veja só, lá atrás, eu me lembro ali, 1996, 97, 98, os estados tinham grandes problemas de endividamento, folha de pagamento, etc. E aí foi o papel que veio da LRF. Claro. Então, na regulamentação, muitos diziam, não vai dar para cumprir essa meta de no máximo 60% com a folha. E deu. Tá certo? Aliás, está dando menos. Então, o Estado do Piauí aprovou uma lei em que estabeleceu metas voltadas para investimento. E tem dado resultado. O ano passado chegamos a cerca de 7% de capacidade de investimento. Este ano, com a pandemia atingindo vários setores e as receitas também, nós vamos ter uma possibilidade de chegar aí a algo como 8%, 9% na capacidade de investimento. Então, o que eu digo é que a essência é isso. Agora, puxando inclusive a outra parte do que você colocou, nós precisamos, aliás, o Sérgio também, o Brasil precisa trabalhar de forma planejada, organizada, Sérgio, a parte da retomada da economia. Aliás, como o mundo inteiro está fazendo. Os Estados Unidos da América, será que está todo mundo louco lá, pegar 2,3 trilhões de dólares, estou falando aqui de 10 trilhões de reais aproximadamente, e dizer isso aqui é para a gente retomar, criar um ambiente econômico favorável? Eu acho que não. Eles estão certos. Então, o que eu digo assim, há necessidade, Sinara, só para fechar aqui o raciocínio, de, nesse instante, somar esforços, os 3 níveis de governo, juntamente com o setor privado, para que a gente tenha o pacote Brasil voltado para a retomada. O caminho para a saída exatamente. Se deixar cada um por si e Deus por todos, tá certo? Embora eu creio muito em Deus, mas eu acho que nesse caso há necessidade de a gente fazer um bom plano aí, Deus abençoe e dá certo. Só antes de passar para o Sérgio, objetivamente, o senhor é favorável à reforma administrativa e mexendo com o servidor só para frente? O que eu sou contra é uma política que, já assim, o servidor é o culpado de tudo. Não é verdade. Tá certo? Não é isso. O servidor depende do tamanho do Estado que você quer. Repito aqui, se estabelecer, vou dar aqui uns exemplos aqui compreendendo. Quanto é que você paga bem para um determinado setor, como a advocacia, por exemplo? Quanto é um salário bom? É de 10 mil, é de 15 mil, é um bom salário, Então, quando você está sobrando dinheiro, aparece alguém, não, eu quero 20, eu quero 30, eu quero 40, etc. Eu acho que a grande reforma administrativa brasileira é completar a LRF estabelecendo meta para investimento. A meta que vai valer para os 5.600 municípios e mais 27 estados e para a própria União. Então, a essa o senhor não é favorável? Uma obrigação de ter, alcançar indicadores de investimento, que nem, repito, já fizemos em outras áreas. Sim, mas vamos ver uma questão bem prática. Lá no projeto tem um item que é o seguinte, porque hoje um funcionário público, dependendo da situação, ele entra no serviço já praticamente ganhando o que ele vai ganhar até o fim da carreira.
não tem um estímulo aí, inclusive, para que ele evolua. Entendeu? Isso está lá hoje. É muito parecido o primeiro salário com o último. Então, no meu O que estado... o senhor acha disso? A reforma quer mexer nisso. Vou lhe dizer do que eu fiz. Eu estou trabalhando um casamento da remuneração fixa com uma remuneração variável vinculada a resultado. Interessante. O pessoal, começou com o pessoal da área fiscal, né, que se paga uma produtividade vinculada à eficiência na receita. Mas ele veio para a saúde, onde se paga produtividade vinculado na contraprestação de cirurgias, de exames, etc., Entendi. de serviços à O população. senhor aplicou isso lá há quanto tempo? Agora, acabei de aprovar agora para a área de assistência técnica, para dar um exemplo, em que o servidor ganha lá o salário dele, mas se ele trouxer para a carteira aprovada mais projetos, ele ganha ali 1,5% porque o projeto foi aprovado. Ele ganha 1,5% porque acompanhou e o projeto foi implantado. Vai dar certo. Então, essa posição, eu acho que encontra, inclusive, um aceitação. Governador, infelizmente a gente está no finalzinho, deixa só o Sérgio fazer uma pergunta, depois o Mitter e fim de papo. Sérgio, vamos lá. Isso. Pelo que o senhor falou aí, o senhor lembrou o plano Biden, né, que está sendo considerado o Biden escandinavo, né, social-democrata e tudo. Por tudo que o senhor falou, dá para a gente depreender, eu posso entender que, na sua opinião, principalmente nesse momento agora de pós-pandemia, o Estado tem que ter uma função maior do que aquele tripé básico, saúde, educação, segurança, é mais ou menos por aí? Com toda certeza, Sérgio. Nesse instante, quem tem que dar o primeiro passo é o setor público, não é sozinho. Veja que eu estou dizendo, tem que ter um plano de investimento. Nós temos estimativa de mais ou menos 18 mil obras municipais, estaduais, federais. Eu estou falando aqui de uma estrada, de um sistema de água, enfim, em que se a gente abre espaço para ter recursos, para ter condições de investimentos, e aí tem que ser feito União, Congresso Nacional, pelos limites impostos aos estados, nós vamos conseguir garantir esse caminho. Eu tenho defendido, aprovado já no Senado, falta aprovar na Câmara, um fundo de recebíveis, ou seja, aqueles tributos, impostos não pagos foram para a dívida ativa. Isso aqui soma, Mitre, 3,7 trilhões nos 3 níveis de governo. Uma parte disso é podre, 2,5 trilhões já não vale nada, mas estou falando de 1,2 trilhões de real, 1 trilhão de real, que é possível garantir numa modelagem em que a gente, além das áreas que já temos de procuradoria fiscal, trazendo o setor privado para nos ajudar, não é, nessa cobrança, de um lado tem redução de sonegação, do outro lado é possível antecipação, é possível 200, 300 bilhões de reais, não é, com o modelo da securitização, não é, dessa dívida. Um fundo imobiliário, os estados têm e os municípios e a União também um conjunto de patrimônio, muitas vezes sem uso, da gente poder ter como um fundo garantidor, ter modelagens de parceria público-privado. Então, nesse somatório feito, setor público, setor privado, a gente, olhando para os setores mais promissores, o mundo vai precisar de alimento. E é o Brasil quem pode abastecer o mundo. O Brasil pode crescer na área de energias, acelerar a construção civil, acelerar um conjunto de setores como esse de tecnologias avançadas, de rede de fibra, enfim. Então, há aí um casamento entre as necessidades do Brasil, atualizando, não é, a pauta de investimento Brasil e cria-se, assim, um ambiente favorável para o próprio setor privado e a atração de investimentos estrangeiros. Perfeito. Vai lá, Mitre. Minha perguntinha rápida. Por favor. Esta semana foi instalada a comissão para discutir o projeto, a PEC, do voto impresso. Sabemos que no Brasil nós temos o voto eletrônico, que é um sucesso até admirado em outros países. Mas há uma contestação grave ao nosso sistema e essa contestação causa preocupação. Quando houve a invasão do Capitólio nos Estados Unidos, o presidente falou: se continuar o voto impresso, vai ter a mesma coisa aqui. Quer dizer, é um problema. Se continuar o voto em urna eletrônica. Sem o voto impresso. Sem o voto impresso. Se não houver voto impresso. Isso. Então, é um problema, é um problema. As pessoas ficam intranquilas.
O senhor vê possibilidade de resolver isso, encerrar esse assunto até outubro, ponto final, não se fala mais nisso. Vamos para a eleição do ano que vem. Quem ganhar no sistema aprovado leva. O senhor acha que é possível chegar a isso? E o que o senhor propõe? Um meio termo, alguma coisa? O que é? Eu defendo que a gente volte para as origens. Se lembrar, quando foi aprovado o voto eletrônico, tinha muita desconfiança, será que não tem alteração, enfim. Isso. Qual foi o caminho ali apontado? Era o que se faz nas pesquisas, era uma espécie de uma amostragem, ter uma amostra impressa que pudesse servir como uma amostra de conferência. Isso aqui, essa urna bateu, bateu. Essa outra lá no Paraná bateu, essa aqui no Amazonas bateu, essa aqui... E com base nisso, não. Então, se aferia como adequado o sistema. Eu confesso a você que avalio que o Brasil não pode dar mais passo para trás. Eu fico todo orgulhoso quando eu vejo os americanos lá daquele jeito de contar voto no papel. Tá certo? E eu me lembro também, dos famosos mapismo, enfim, eu sou dessa geração. Então, o que eu vi de marmita, a gente votando. Eu quero o uso da tecnologia e defendo um sistema de amostragem. Eu acho que essa é a pactuação que temos que fazer no Congresso para, de um lado, resolver o problema dos incrédulos e do outro para poder aferir mesmo e colocar um ponto final nesse assunto. Um ponto final. Não é? Eu acho que a gente tem que trabalhar para ver se 2022 a gente tem uma eleição democrática, onde vença o melhor. Não posso negar que estou bastante animado, não é, com as possibilidades do meu campo político. E o país precisa de uma transição capaz de uma reconstrução nacional pós-Covid, pós tudo isso que aconteceu. Já vinha com problemas antes do coronavírus e ainda a necessidade da gente ter um bom entendimento. Eu acho que o país viveu um momento de crescimento do ódio, crescimento da desarticulação, uma falta de unidade nacional, e isso não é bom. Eu acho que precisa ter uma moderação, uma condição da gente olhar para frente. Somos um país extraordinário. Eu viajo pelo mundo e olho assim, o país deste século é o Brasil. Dentro do Brasil é o Nordeste, e dentro do Nordeste o Piauí. Governador, obrigado pela entrevista no Canal Livre. Até a próxima oportunidade. Obrigado, Deus abençoe. Obrigado. Agradeço também aos jornalistas Fernando Mitre e também Sérgio Amaral e, claro, a você que nos acompanhou durante esse programa. Uma ótima semana a todos. Até semana que vem. Tchau, tchau.